Vamos agora até o fim disso. Significado e cadeia comunicacional, ou melhor dizendo, uma rede comunicacional. O que é, dentro da concepção sugerida no vídeo anterior, o significado do nome próprio? Resposta: não é a regra metadescritivista, porque ela não passa de a forma comum da regra de identificação de qualquer nome próprio. E cada nome próprio tem o seu próprio significado a distingui-los dos demais. E é isso que importa. Se você encontra escrita em uma pedra na praia a frase "Tito ama baby", você sabe que encontrou dois candidatos à aplicação da regra metadescritiva para nomes próprios, mas não sabe o que eles significam, o seu conteúdo informativo, o que eles dizem, como identificar Tito ou baby. E é isso que importa, é o conteúdo informativo. Portanto, se considerarmos o significado do nome próprio como sendo seu conteúdo cognitivo e informativo, fica claro que o significado do nome próprio deve ser aquilo que as descrições do feixe de descrição exprimem. Ora, isso sugere distinguir dois significados ou conteúdos cognitivos. Primeiro, o núcleo semântico principal, constituído pelas descrições fundamentais, descrição localizadora e caracterizadora. Segundo, as auréolas ou fringes de significação, constituídas pelas descrições auxiliares, que devem ser secundárias. Que assim basta considerar exemplos. Se me perguntarem quem foi Aristóteles, eu, que realmente sei quem ele foi, não responderei com descrições auxiliares, mas com descrições fundamentais. Por exemplo, eu direi o maior filósofo da Grécia Antiga, junto a Platão, etc. Essa resposta nos faz sugerir um problema. Alguns nomes próprios abreviam descrições conhecidas por todos os seus usuários. Por exemplo, o gato Mimi, que eu conheço, minha esposa conhece, minha filha conhece, e Mimi não sai de casa. Bom, então todos conhecem tudo sobre Mimi. Mas há muitos nomes próprios cujo conteúdo cognitivo é pouco conhecido pelos seus eventuais usuários. Por exemplo, alguém pode saber de Aristóteles apenas que ele foi o tutor de Alexandre, após ter visto o filme sobre a vida de Alexandre. Mais do que isso, ele não sabe. Kripke notou que tudo o que a maioria das pessoas sabe sobre Feynman é que ele foi um cientista, e que mesmo assim elas se referem a Feynman e que muitas pessoas associavam ao nome Einstein a descrição errônea, o inventor da bomba atômica, e que mesmo assim eles se referiam a Einstein. O primeiro, com uma descrição indefinida, era capaz de referir ao cientista, enquanto que o segundo, com uma descrição definida errônea, é capaz de se referir a Einstein. Sabem essas pessoas o significado dos nomes próprios em questão? Sabem realmente como postula Kripke? Referem-se elas aos seus portadores? Desconfio que não. Em termos literais, a resposta é não. Mas, de certo modo, em certa medida, muito restrita, sim. O que eles têm é um significado incompleto e uma referência parasitária. Vejamos isso. Nós não conhecemos, a pessoa não conhece o núcleo semântico principal. Ela sabe apenas o suficiente do significado e da referência para inserir corretamente o nome em um discurso suficientemente vago. E nós descobrimos aqui para que mais servem as descrições auxiliares, para o que elas realmente são úteis. Elas vão nos permitir a inserção do nome na praxis linguística, no tear linguístico. Foi Strawson quem notou que podemos usar o nome sabendo apenas muito pouco de seu conteúdo, mas já o suficiente para inseri-lo em uma cadeia comunicativa,
ou em uma rede comunicativa, em um tear comunicativo, em que os ouvintes e falantes podem saber tão pouco quanto nós mesmos, conquanto estejamos assumindo que existam usuários privilegiados, que conhecem as regras de descrições fundamentais e por isso sejam capazes de identificar o objeto referido pelo nome por nós. Por exemplo, o especialista em Aristóteles, o físico que conhece a obra de Einstein, a mãe de João da Silva, são usuários privilegiados desses nomes. Sem a garantia dada pelos últimos, a referência entra em colapso. Imaginem, por exemplo, que a Terra seja atingida por um asteroide gigante e é que apenas um grupo de nativos ignaros sobrevivam e que eles encontrem em uma tira de papel a última referência a Aristóteles restante no mundo. Aristóteles foi o marido de Pítias. Isso em nada os ajudará a saber quem foi Aristóteles, pois o discurso no qual eles inserirem o nome próprio não terá mais usuários privilegiados capazes de validar a sua referência parasitária. Outro poderia ser o resultado se as descrições fundamentais fossem encontradas. Nesse caso, se eles mostrassem um livro sobre a vida de Aristóteles ou coisa assim, eles poderiam vir a saber quem é Aristóteles ou identificá-lo de uma forma razoável. Existem condições mínimas para a inserção bem-sucedida do nome próprio no discurso. Aqui estão. São duas. Primeiro, é preciso que o falante tenha um conhecimento tácito de RMI, a regra meta-identificadora para nomes próprios. Segundo, é preciso que a descrição que ele associa ao nome próprio seja convergente, entendendo-se por isso uma descrição que classifica corretamente o portador do nome. Assim, se eu associo ao nome Feynman a descrição um físico, isso já basta, pois, primeiro, eu sei que eu não sei. Eu sei que eu conheço a RMI e eu sei que um físico é muito pouco para identificar Feynman. Então eu vou ser muito cuidadoso ao aplicar a palavra em um discurso. Eu vou usá-la apenas em discursos, em circunstâncias suficientemente vagas para que eu não erre na minha aplicação. 2. Essa é uma descrição convergente, porque ele pertence realmente à classe dos físicos. Então, como eu sei que eu não sei, e eu estou usando a descrição convergente, eu já consigo inseri-la cuidadosamente no discurso. Agora, se eu associo ao nome Einstein a descrição errônea, o inventor da bomba atômica, mas se eu satisfaço as condições 1 e 2, eu também consigo inseri-la no discurso, inserir o nome. Por exemplo, eu sei que eu sei muito pouco, eu só sei que ele inventou a bomba atômica, e é errado. E 2, além disso, eu sei que eu não sei. Bom, além de que eu sei que eu não sei, eu satisfaço 1, eu só sei muito pouco sobre Einstein, que ele inventou a bomba atômica, a descrição é convergente, porque eu já sei que ele pertence à classe dos seres humanos e dos cientistas. Então, bem ou mal, eu consigo inserir isso aí no discurso e vou obter uma resposta, talvez uma correção. Não, Einstein que você está querendo se referir, não é o inventor da bomba atômica, ele fez outras coisas. Então, nesses casos é possível dizer que eu sei algo do significado do qual tenho um conhecimento parcial mínimo. Além disso, eu posso fazer uma referência, sim, mas é uma referência parasitária que eu faço ao inserir o nome de modo inteligível dentro da cadeia comunicativa. Agora, se eu não conhecer 1 e 2, eu não conseguirei, se eu não satisfizer as condições 1 e 2, eu não conseguirei inserir o nome próprio no discurso, na prática comunicativa. Exemplos: imagine que eu associo o nome Feynman à descrição uma marca de perfume. Fica claro que eu não conseguirei inserir corretamente o nome no discurso,
pois essa não é uma descrição convergente e não classifica corretamente o objeto. Imagine que eu pense que Einstein é o nome de uma pedra preciosa que pertenceu à rainha da Inglaterra, um diamante. Ora, fica claro que eu direi apenas uma tolice ao pronunciar o nome, pois essa também é uma descrição divergente. A cadeia comunicativa, o discurso, funciona muitas vezes como o que Putnam chamou de divisão de trabalho da linguagem. Nós aceitamos isso dentro do ponto de vista descritivista, apenas que damos uma interpretação internalista dessa divisão de trabalho. O que existe realmente é uma divisão cognitiva, geralmente tácita, de trabalho da linguagem. Cognitivo, mas não consciente. Aliás, a ideia de uma divisão de trabalho da linguagem não é coisa nova. Ela já pode ser encontrada em Locke, que era um internalista e defendia uma teoria ideacionista do significado, como sabemos, e também outros filósofos como Charles Sanders Peirce. Explicação internalista da rigidez dos nomes próprios. A nossa regra permite uma explicação internalista. A importante vantagem de nossa regra de identificação para nomes próprios é que ela permite explicar rigidez dentro do descritivismo. Na definição de Kripke, designador rígido, essa é a definição mais intuitiva. Designador rígido é um termo que se refere ao mesmo objeto em qualquer mundo possível no qual esse objeto exista. É assim com os nomes próprios. Por exemplo, Aristóteles se refere a Aristóteles em qualquer mundo possível no qual Aristóteles existe. Já não é assim com as descrições definidas, diz Kripke. Elas são designadores acidentais ou flácidos, que se referem a diferentes objetos em diferentes mundos possíveis. Por exemplo, o amante de Afílis irá se referir a Teofrasto em um mundo possível no qual Teofrasto e não Aristóteles foi quem caiu nas graças da Efílis. Mas no nosso mundo se refere a Aristóteles. Assim, muda de referente de mundo para mundo. Mas o nome Aristóteles, por ser rígido, continuará a se referir a Aristóteles, mesmo onde Teofrasto foi quem amou Efílis. Embora Kripke não diga isso em todas as letras, a única maneira que a teoria causal histórica tem de explicar esse fenômeno de rigidez é metafísica. No batismo, a essência indizível do objeto é captada, e essa essência continua sendo a mesma em qualquer mundo possível. Ela tem de ser indizível, porque se ela for dita em palavras, nós referiremos via suas descrições, voltando a cair no pântano do descritivismo. E a teoria causal, feita para nos livrar do pântano descritivista, de nada nos terá servido. Então, isso aí é algo bastante implausível, mas que Kripke tem que aceitar, ou pelo menos assumir e deixar atrás da cortina, ou coisa assim. Ora, nós temos uma maneira de esclarecer isso, porque nós não temos nenhum prurido contra a essência e nós somos capazes de torná-la perfeitamente dizível. A adoção de RMI para nomes próprios, da qual se derivam as suas regras de identificação, permite uma explicação não metafísica perfeitamente razoável do fenômeno. Para explicar isso, eu adoto a distinção wittgensteiniana entre critério e sintoma. A rigor não seria necessário, e talvez até complique um pouco mais do que devia, mas para mim ao menos se torna mais claro. Você tem o critério, definido por Wittgenstein como aquilo que, uma vez dado, uma vez realmente dado, garante a existência da entidade designada. Já o sintoma é aquilo que, uma vez dado, a propriedade que, uma vez dada, realmente dada, torna apenas provável a existência da entidade designada. Distinção entre sintoma e critério. Exemplo, uma pessoa tem febre cíclica a cada 12 horas, a cada 24 horas. Isso é sintoma de malária. Já a presença de grande quantidade de Plasmodium falciparum encontrado no sangue, esse é o germe que produz a malária. Nós temos aqui um critério de malária. Então,
Uma vez dado, o critério garante que a pessoa está com malária. Agora, o sintoma de malária não garante, ele apenas torna bastante provável. Aplicando ao nosso caso, nós diremos que a regra de identificação do nome próprio, ela gera critérios que, uma vez satisfeitos, garantem a existência do objeto, razão pela qual o nome próprio é um designador rígido. Enquanto que as regras de aplicação das descrições definidas oferecem apenas sintomas para a aplicação do nome próprio ao qual a associamos. Essa é a razão pela qual elas são designadores acidentais. Por isso, quando aplicamos o nome próprio, o objeto, uma vez dado, ele necessariamente deve satisfazer os critérios gerados pela regra de identificação. Já quando aplicamos uma descrição definida, os sintomas, uma vez dados, apenas probabilizam a aplicação do nome próprio a ela associado. Por exemplo, Aristóteles nasceu em Estagira em 384 a.C., filho de não sei o que, se satisfaz as condições da regra de identificação, ele satisfaz os critérios aqui definitórios e se realmente satisfaz mais do que qualquer outro, etc., com todas as condições satisfeitas da regra de identificação, ele é o Aristóteles. Agora, se tudo que eu sei dele é que ele fundou o Liceu, isso apenas probabiliza a sua existência. Considere a seguinte versão da regra. Regra de identificação para Aristóteles. Aristóteles é o homem que satisfaz suficientemente, mais do que qualquer outro, as condições de ter nascido em Estagira em 384 AC, ter vivido em parte de sua vida em Atenas e morrido em Chalkis em 322 a.C. e ou de ter sido o autor das ideias importantes do opus aristotélico. O segundo termo dessa sentença de identidade, que vocês veem aqui, que começa com o, é uma descrição definida rígida, pois é intuitivamente aplicável em todos os mundos possíveis nos quais Aristóteles existe e só neles. Afinal, ele define o que tem que ser Aristóteles. E é também uma sentença analítica necessariamente verdadeira. A regra de identificação para Aristóteles se aplica sempre que ela é capaz de gerar critérios para a sua aplicação, que, uma vez dados, garante a aplicação do nome. Por exemplo, se no mundo possível M1 Aristóteles nasceu em Estagira em 384 a.C. e morreu quando criança, ninguém escreveu o opus aristotélico nesse mundo, nós já temos um critério para a aplicação da regra de identificação. Ela se aplicará necessariamente. Mas é diferente com a descrição ou amante de Filis, pois ela pode se aplicar a qualquer pessoa que no mundo possível tenha amado Filis. A propriedade de ser amante de Filis apenas probabiliza a aplicação do nome próprio Aristóteles. É um sintoma, razão pela qual essa descrição é um designador acidental. Ela pode não identificar o objeto do nome próprio ao qual está ligada em outro mundo possível, mas identificar um outro sujeito. Essa explicação nos permite fazer uma previsão que a teoria causal dos nomes próprios não é capaz de fazer. Ela nos permite prever que descrições que não vêm associadas a nomes próprios são facilmente interpretáveis como rígidas, enquanto descrições associadas a nomes próprios precisam ser acidentais, flácidas. Afinal, é pela sua relação com regras de identificação de nomes próprios que nós explicamos a acidentalidade das descrições, já que elas, por isso, só nos dão sintomas probabilizadores da aplicação do nome. A flacidez da descrição é relativa à rigidez do nome. Então vamos aos exemplos. Considere as seguintes descrições definidas, todas elas associadas a nomes próprios: o amante de Filis, a cidade de Luz, a dama de ferro e a águia de Ária. Ora, todas são claramente acidentais, porque se aplicam a objetos diversos em mundos possíveis diversos. Há mundos possíveis nos quais o amante de Filis foi Aristarco, o amigo de Aristóteles. Há um mundo possível no qual Paris foi destruída no século XIV e nunca se tornou a cidade de luz, ou em que Margaret Thatcher foi uma delicada dona de casa que nunca entrou para a política,
Ou então que o navio que levava o Rui Barbosa, esse grande falador, à Suíça, tenha naufragado no mar profundo, e que ele nunca tenha se tornado a Águia de Aia. Por que essas descrições são acidentais? Resposta elementar. Porque elas são associadas a nomes próprios, a feixe de descrições representados por nomes próprios. Vejamos agora o caso de descrições definidas que não são associadas a nome próprio algum. O ponto mais ocidental da América do Sul, o terceiro regimento de cavalaria de Sintra, a última idade do gelo, o assassinato do arquiduque Ferdinando em Sarajevo em 1914. Ora, pode ser que o arquiduque tenha sido estrangulado, ou que outra pessoa o tenha assassinado, mas em qualquer mundo possível tem que ter havido o assassinato do arquiduque Ferdinando em Sarajevo em 1914 para que essa descrição definida se aplique. Então ela é rígida. É rígida para esse evento. A última idade do gelo pode ser que tenha ocorrido, terminado num outro mundo possível, ao invés de há 10 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás. Mas continua sendo a última idade do gelo, nesse mundo. Terceiro regimento da cavalaria de Sintra, mudem-se o cavalo, mudem-se os cavaleiros, qualquer mundo possível será o terceiro regimento. O ponto mais oriental da América do Sul, aqui está a explicação, ele, no mundo no qual João Pessoa esteja onde está, em João Pessoa o ponto mais oriental da América do Sul, nesse mundo pode ser que a Terra do Fogo esteja embicada para a direita, de forma que o ponto mais oriental esteja na Terra do Fogo. Se nós descontarmos a localização em termos de altura, considerarmos apenas o ponto, isso que nos interessa, será o mesmo ponto, só que em outro lugar. Bom, contra-exemplos aventados contra o descritivismo. Vamos ver se terminamos isso falando dos contra-exemplos e mostrando que eu tenho... essa explicação me dá uma resposta para todos os contra-exemplos. Eu vou apenas considerar alguns. E são respostas mais completas do que as que se encontram, por exemplo, em Searle, no capítulo 9 de Intentionality. Consideremos primeiro o famoso contra-exemplo kripkeano de Gödel. Maria associa ao nome Gödel a descrição, o inventor do teorema da incompletude, e Kripke supõe foi descoberto que ele roubou o artigo com o teorema de seu amigo Schmidt, que morreu em circunstâncias não esclarecidas. Kripke diz que para o descritivista Gödel deveria ser Schmidt. Para o descritivista, Gödel teria que ser Schmidt, uma vez que Schmidt passa a satisfazer o inventor do teorema da incompletude. Mas todos sabemos que, mesmo nesse caso, Gödel não passaria a ser chamado Schmidt. Considerando nossa regra de identificação para Gödel, nós vemos que Schmidt está distante de satisfazer tal regra de identificação, pois a pessoa que satisfaz a descrição localizadora para Gödel continua a ser o homem que nasceu em 1905 em Brünn, que estudou em Viena e morreu em 1976 em Princeton. Além disso, Gödel satisfaz parcialmente a regra de caracterização, talvez 2/3 dela, pois a descoberta do teorema da incompletude não só não foi a única coisa relevante que ele fez como lógico, embora a coisa mais importante. Ele se casou também com a bela Adele, mas isso é uma outra história. Importante aqui é que Maria sabe que ela sabe muito pouco sobre Gödel, e ela não vai aplicar a regra de qualquer maneira, não vai aplicar o nome de qualquer maneira. Então, ela não irá dizer que Gödel foi Schmidt, porque ela não sabe nem a regra localizadora e muito pouco da regra caracterizadora. E se soubesse, ela não aplicaria a Schmidt. Nós sabemos e não aplicamos a Schmidt. Tudo mais do que respondido. Outro exemplo engenhoso de Donnellan aqui é
o de Tales. A descrição que associamos a Tales é o filósofo que diz que tudo é água. Suponha, que na verdade existia em Mileto um sábio cavador de poços chamado Tales, que, cansado de sua profissão, disse: quem me dera se tudo fosse água para eu não ter de cavar esses malditos poços. E um estrangeiro de passagem pela região ouviu isso e, não entendendo bem o dialeto, traduziu como: o filósofo Tales diz que tudo é água. Uma confusão que passou para Heródoto, Aristóteles e chegou até os dias de hoje. Mais ainda, diz Donellan, suponha que um eremita que viveu em algum tempo imemorial realmente sustentou que tudo é água. Se o descritivismo fosse certo, nós deveríamos dizer que o nome Tales deve se referir ao eremita. Contudo, não diríamos que, com esse nome, estamos nos referindo ao eremita. O que dizemos é que, infelizmente, Tales foi mesmo um cavador de poços, e não o primeiro filósofo grego. Essa foi a nossa conclusão. Essa última intuição ela só é explicada pela teoria causal histórica, pensa Donellan, que mostrará que Tales foi assim batizado e que está na fonte da cadeia causal que chegou até nós. Nossa resposta, por outro lado, é que muitos nomes têm uma história causal, e que essa história causal pode ser tão importante que venha a ser incluída na descrição caracterizadora, e que esse é o caso de Tales. Porque fora do contexto da descrição, a descrição, o filósofo que existe, que diz que tudo é água, fora do contexto, ela não tem valor intrínseco algum. Seria tolo e ridículo se alguém viesse nos afirmar isso. E por que nos lembrarmos de alguém que disse uma tolice dessas? A importância dessa descrição está em seu papel na história da filosofia. Assim, a descrição caracterizadora deve incluir os mais importantes elementos da história causal, por exemplo, como o primeiro filósofo grego que originou a doxografia de Aristóteles e outros, onde é referido como tendo posto a água como princípio. E esse não pode ser o eremita, esse tem que ser o cavador de poços. Que está na origem da história causal que é descritivamente exposta. Se vemos isso, torna-se claro que Tales deve ser o cavador de poços, pois, ele satisfaz em alguma medida a descrição localizadora para Tales. Ele é a pessoa que viveu em Mileto em 591 a.C. e morreu em 485, mais ou menos. E satisfaz parte da descrição caracterizadora. Ele foi o primeiro filósofo grego que é referido na doxografia por Aristóteles e por outros como tendo dito que a água é o princípio. Mesmo que ele não tenha sido filósofo e não tenha dito que a água é o princípio, ele foi a pessoa referida na doxografia por Aristóteles e por outros. Assim, ele é a pessoa que satisfaz mais a regra do que o eremita de Donellan, que satisfaz apenas muito parcialmente a descrição caracterizadora e nada da descrição localizadora. Donellan não diz onde e quando essa pessoa viveu. Eis porque o cavador de poços é Tales e não eremita, mesmo dentro de uma perspectiva descritivista. E é claro que você pode variar esse exemplo de várias formas. Você pode variar até um ponto em que realmente a gente deva concluir que o eremita, que foi a pessoa que foi o verdadeiro Tales. Ainda outros contra-exemplos conhecidos. Aqui eu só considero o nome semificcional Robin Hood, ao invés de Jonas, porque todos sabem que Jonas foi totalmente ficcional, mas Robin Hood não. Foi realmente semificcional. É exemplo dado por Kripke. Nós sabemos que Kripke falou de Jonas, eu prefiro falar de Robin Hood. Nós sabemos que provavelmente existiu alguém no século XII ou XIII que originou causalmente as muitas histórias sobre Robin Hood. Mas, pensaria Kripke ou qualquer causalista, não sabemos nada certo sobre Robin Hood. Alguns supõem que ele viveu na floresta de Sherwood. Há quem sugira que ele não foi um fora da lei, mas um amigo do xerife. Até há quem diga que ele não se chamava Robin Hood. Portanto, não se sabe se alguma dessas descrições se aplica,
portanto, a única teoria que explica a existência de uma referência real para esse nome é a teoria causal histórica, que não tem nada a ver com essas descrições todas elas possivelmente falhas. A nossa resposta neodescritivista é que um nome próprio semificcional abrevia dois tipos de descrições, ficcionais e não ficcionais. Em alguns casos sabemos que são descrições ficcionais, em outros, como Robin Hood, não somos capazes de distinguir quais são as ficcionais e quais não. Contudo, investigação histórica poderia encontrá-la. Se isso ocorrer, seremos capazes de encontrar as descrições não ficcionais e distingui-las. Suponha que descobramos que um tal de Robin Hood, o Robin Hood está nos documentos, existiu no século XIII, que foi um homem injustiçado que viveu na floresta de Sherwood e ajudava os pobres. Isso já satisfaz a regra localizadora e caracterizadora conhecida para a aplicação do nome próprio. Mas suponha que, ao invés, descobramos que o primeiro escritor a imaginar a história fosse inspirado no valente comportamento do seu cão Robin, que costumava ir caçar com ele na floresta em Sherwood. Nesse caso, não diríamos que o cão batizado Robin foi Robin Hood. Diríamos que é um mero caráter ficcional e a descrição se evidencia como sendo realmente puramente ficcional. Mas parece que, de acordo com a teoria causal, o cão deve ser o Robin Hood real, pois, afinal de contas, ele foi até batizado de Robin. Quanto à bibliografia, se alguém se interessar, procure no blog Textos de Filosofia Contemporânea.blogspot.com. Eu pretendo lançar isso em um livro chamado Lines of Thought, Rethinking Philosophical Assumptions, pela Cambridge Scholars Publishers.